Pronto. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio de podermos ensinar na tua igreja, na tua casa. Que o Senhor venha nos capacitar a cada dia para que possamos fazer um trabalho para a honra e glória do seu nome, para que as crianças possam crescer também, Pai, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, nos capacita, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então a Beth vai começar, gente. Eu vou colocando o slide aqui, Beth, você vai passando, tranquilo? Ou você quer... É, você, não, você vai comandando aí, a gente vai conversando. Quer que eu comece? Tá, eu Pode começar, vou só colocar o slide aqui, peraí. pode compartilhar. Peraí. Tá, estão vendo aí? Né, devia estar, mas eu acabei... Agora não. Eu compartilhei e já fechei, que bom. Peraí. É que eu tô tentando manter os rostinhos de vocês aí, aqui. Tá. Gente, ó, é um bate-papo e para a hora que quiser, conversa, fala e a gente vai só relembrando algumas coisinhas, tá bom? Pra gente falar. Então, tá bom. Deixa eu ver. Tem duas faixas em cima, Marcos, não sei por quê. Acho que é a nossa câmera lá para ele, né? Nossos rostos lá, deve ser. Ah, e agora? Sumiu? Acho que vai Tá ter que... embaixo. É uma em cima e uma embaixo. E vocês não estão vendo a tela direitinho? É isso? É que as faixas cobrem a tela. Tá, então eu vou fechar aqui tudo. Peraí. Nossa, eu tô fazendo uma bagunça aqui, gente. Peraí. Uma nova edição. Então, tá cobrindo ainda? Tá cobrindo para vocês? Agora tá ok. É, tem uma faixa cobrindo. Eu não sei se no decorrer do texto dá para eles enxergarem. Peraí. Ó, e aí? Dá para ver ou quer que eu tire essa tela? Vou tentar tirar, senão eu tenho que vou interromper e fazer de novo. Não, Dá dá para ver para ver, bem? dá Tá. para ler. Marcos, Ah, então. tá dando para ver. Sumiu, agora sumiu a faixa. Sumiu. Então, vamos lá, Beth. Pode ir, pode começar. Bom, gente, é ótimo poder conversar com vocês e eu espero que a gente tenha muitas outras oportunidades também, né? É muito bom receber Letícia, a Ju, o Jonathan, né? E para fazer parte dessa equipe que tem se empenhado a cada domingo, né? No ensino das crianças na nossa EBD. Se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente sabe que muita coisa mudou, não é? Nesses tempos, né? De março para cá, do ano passado, né? O mundo mudou, as escolas mudaram, a igreja teve que também acompanhar e respeitar os protocolos, as restrições, e a gente segue tentando se adaptar a essas mudanças, né? Mas algumas coisas não mudaram. Por exemplo, não mudou nosso chamado para servir. Somos chamados a servir. E estamos aqui porque nos sentimos chamados para servir, ensinando as crianças. Então, isso não mudou. Isso continua firme e forte. Outra coisa que não mudou é que nós trabalhamos em equipe na EBD. Vocês que estão chegando, sintam-se abraçados e acolhidos numa equipe, que a hora que precisar, nós vamos trocando as ideias, vamos nos ajudando para que o trabalho seja cada vez melhor. Outra coisa que não mudou é que o ensino, vocês vão ver ao longo dos slides que o Marcos e eu preparamos já há algum tempo, o ensino ele se dá essencialmente pelo relacionamento com as crianças, né? Pela relação, pela interação, pela empatia, pelo convívio, pelo amor cristão demonstrado às crianças. Isso também não mudou. Isso a gente precisa só adaptar a uma forma remota, né?
E a outra coisa que eu também queria colocar que não mudou e que a gente vai reforçar aqui é que nós sempre vamos precisar de preparo, muita oração e leitura da Bíblia, e também de uma disposição assim de estar planejando as nossas aulas, para que elas sejam realmente efetivas, para que as crianças aprendam os princípios bíblicos, para que elas compreendam esses princípios e consigam enxergar maneiras de aplicá-los na vida deles, né? Que eles tenham firmeza doutrinária e, acima de tudo, gente, nesses tempos, que as crianças confiem em Deus frente ao medo que muitos têm demonstrado, às inseguranças, ao luto dentro da família, as incertezas da vida da criança, que elas têm e têm bastante, e a gente pode trazer a palavra de Deus para confortar os corações. Então, olhando tudo isso, como é que nós vamos trabalhar? Então, o Marcos e eu pusemos aqui uns textos bem interessantes que fazem parte de um rol de características de professores eficientes. Então, vamos lá. Ó. O número 1, o professor precisa ser flexível, né? Buscar novas ideias e usar ferramentas apropriadas, né? Então, está sempre ligado em coisas interessantes que possam ser motivadoras para as crianças, tanto visualmente, né, tanto no jeito de apresentar uma lição, que haja o uso dessas ferramentas. No momento, usamos, né, as plataformas para nos relacionarmos com as crianças. Sabemos que podemos já fazer algumas aulas online, né? Antes gravávamos, agora fazemos aulas online. E temos, assim, em vista que daqui a algum tempo vamos poder fazer as aulas lá na igreja, não é, Marcos? É verdade. Pode seguir aí. Ah, olha que legal. O professor precisa enxergar o mundo do ponto de vista do aluno, das crianças. Vocês, no grupo Kids, nós temos a turma 1 e a turma 2. A turma 1 de 4 a 6 anos e a turma 2 de 7 até 9 anos. Alguns com 10, às vezes ficam um pouquinho, mas logo passam para a turma dos pré-adolescentes. Cada grupo tem o seu jeitinho de enxergar e entender as coisas, não é? Uma criança de 4 anos pensa de um jeitinho diferente de uma que já está com 9. Nós trabalhamos com todo esse grupo junto, de 4 até 9, pelo menos no momento é o que nós temos feito, não é? As nossas aulas comportam as duas turmas. Então, nós precisamos ter sempre essa preocupação da linguagem e perceber se aquele aluno consegue entender aquilo que a gente está tentando falar, tá bom? Sempre adequando bastante a nossa linguagem. E aí vem o 3. O bom professor, ele personaliza o que ele ensina. Então, para cada turma, para cada aluno, não dá apenas informação, mas ele ajuda o aluno a pensar a respeito daquilo que ele está fazendo. Então, quando vocês fazem perguntas abertas, que o aluno não tem que responder só sim ou não, mas o aluno vai poder pensar e contar uma coisa que ele faz, que ele relacionou com o que você está ensinando, você está usando uma experiência da criança e ela está ligando aquilo, ela está aplicando, conseguindo enxergar que aquele princípio bíblico é aplicado na vida dela, pode ser aplicado na vida dela, né? E não dá apenas informações, né? A gente procura que a criança não saiba só as informações de uma história, mas que ela enxergue atributos de Deus naquela história, que ela enxergue a presença de Jesus, na figura de Jesus naquela história, mesmo nas histórias do Antigo Testamento. A gente tem que ter uma visão bem ampla, né, do que a gente está ensinando e não dar apenas informações, mas buscar a compreensão.
O estilo realmente tem que ser um pouco mais informal, né? As nossas crianças hoje gostam de cantar, vejam, as últimas aulas têm tido vários cânticos, né? Domingo mesmo a Ju usou os cânticos e as crianças, eu vi que eles ficaram interessadíssimos, né? Por causa do visual, do ritmo, e eram letras que mostravam a importância da leitura da Bíblia, da oração e tudo mais. Então, a informalidade, né, sempre com muito respeito, mas ela cativa a criança, ela atrai um pouco mais a criança, né? Devemos ter atitudes de reconhecimento pelos alunos, mas sempre lembrando que Jesus é o nosso exemplo maior, né? Reconhecendo coisas boas que muitas vezes eles contam, experiências que eles trazem, sempre relacionando a Cristo, ao que ele nos ensinou, aos ensinos da Bíblia. Roberto, só um pouquinho, eu estava lembrando daquele pastor Rafael, né? Que ele falou que muitas vezes a gente conta histórias, Sansão, José do Egito, e a gente coloca eles às vezes como super-heróis, né? E lembrando que o maior dos super-heróis tem que ser Jesus, né? E não ficar exaltando às vezes tantas pessoas da Bíblia que são exemplos para a gente, mas que o foco maior sempre tem que estar em Jesus, né? E não no Abraão e não sei o que tal, que são personagens que nos ajudam, né? Mas o foco maior, né, é sempre Jesus, né? Exatamente. Aí é um desafio, é o número 6, dosar o conteúdo. Tendo em vista que nós temos um grupo grande, né, de faixas etárias diferentes, esse é um desafio para cada um de vocês, porque a cada grupo, a cada domingo, nós percebemos que nós temos alunos bem frequentes, mas às vezes o grupo está mais voltado para a turma pequena. Então, se você chegar e pedir, vamos abrir a Bíblia e vamos ler, eles não leem. Com 6 anos, eles já estão começando a ler, mas os outros não leem ainda. Então, dosar o conteúdo é até nas estratégias, naquilo que você vai pedir, né? Como você vai enfocar a história. A história não precisa ser contada de uma maneira muito simples, ela pode ser mais aprofundada, e deve, mas sempre dosando da maneira de explicar para que a criança pequena consiga acompanhar. Prestem atenção nas palavras, tá, que vocês usam. Às vezes a gente usa palavras do conteúdo mais do adulto, e eles não entendem, e aí eles vão ficar só quietinhos, ou eles vão se distrair, né? O bom professor não se contenta com pouco, quer que todas as crianças aprendam sempre mais. É isso mesmo, né? A gente quer que os nossos alunos se desenvolvam ao máximo, não é verdade? Que descubram as riquezas que a palavra de Deus tem para a nossa vida, o quanto Deus fala ao nosso coração dia a dia, que eles amem a palavra de Deus, né? Então temos que nos empenhar para mostrar o nosso amor também pela palavra. Número 8, planejar as aulas. O Marcos tem feito sempre o cronograma, vocês recebem a revista, o material que nós temos escolhido, já tem um material novo, né? O próximo material. E nesse planejamento é realmente um bom uso do tempo, pensar na motivação, pensar como você vai introduzir essa aula. A gente pode até trabalhar num outro momento a questão da estrutura da aula em si, mas planejar a aula, desde o momento que você vai abrir a câmera e cumprimentar as crianças, até a finalização, é muito importante, sempre com muita oração. Número 9, né? Dar atenção a todos, sendo claro nas explicações e verificando se entenderam o assunto. Achei muito legal que vários professores têm feito e tratam os alunos pelo nome, né? Perguntam coisas da semana, falam com cada um, perguntam se entenderam. Alguns professores fizeram atividade manual durante a aula.
e pediram para a criança apresentar, mostrar o que tinham feito. Eu me lembro do escudo da fé, por exemplo. Aí, no final, todo mundo levantou o seu escudo. Quem não sabia escrever, um adulto ajudou a escrever, fé. Então, você dá atenção, valoriza a participação, e esse tempo precisa ser sempre muito claro, né, nas suas explicações. Número 10 é o grande desafio para todos nós. Aí, não só para vocês, mas para mim, para o Marcos, para todas as pessoas envolvidas no departamento infantil. Conhecer as crianças, visitá-los online, né, no momento, orar, mandar mensagem, convidar para vir à aula. E olha, o detalhe do item 10. 80% das pessoas aceitam a Cristo entre 4 e 15 anos. Esse é o tempo, gente, de nós plantarmos a boa semente no coração das crianças. Então, sintam-se desafiados, assim, e assim, muito motivados para que vocês, e junto conosco, que a gente possa fazer um trabalho muito bom com as nossas crianças na igreja esse ano, tá bom? Vai lá, Marcos. Ó, então vamos lá. E agora? Vamos começar, né? Então, algumas coisas bem práticas, bem simples que a gente pode ter, né? Primeira coisa, sorriso, né? Então, quer dizer, quando a gente está na tela do computador, infelizmente por enquanto é só na tela, né? Mas assim, um sorriso, estar sempre alegre, motivado, independente de algum momento pessoal, de repente, que a gente está passando, mas que a gente possa estar sempre alegre, né? A criança, ela vai bem muito pelo visual, ela olha no seu rosto, você está meio desanimado, meio triste, ela já vai ficar meio desanimada também. Então, que a gente possa estar sempre alegre naquele momento, pelo menos, da aula. Um visual também, gente, é legal. E isso vale desde uma roupa, mas eu não tenho fantasia, não vou me vestir de palhaço, não quero. Não precisa ser isso. Né? Não que não possa, de repente. Eu vou contar uma história, então de repente eu vou colocar uma peruca para parecer um personagem, ótimo. A criança vai vidrar, ela vai olhar para você e não vai tirar os olhos, ela vai prestar muito mais atenção. Né? Mas pode ser também uma roupa só. Né? Uma roupa mais sóbria, tudo bem, mas pode ser uma roupa mais colorida, né? Essa parte visual chama bastante a atenção das crianças. A gente fez um curso, acho que o ano retrasado também, né? Que falava muito sobre o visual da aula, mas não só seu, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma história que a Beth, vê se você lembra, Beth, aquele que veio com um contador de histórias, você lembra o nome dele? Paulo Debs. Paulo Debs. Eu lembro de um exemplo assim muito simples que ele deu, que eu não usei ainda, mas é uma coisa parece boba, mas assim, ele contou a história de Davi e Golias. Poxa, uma história muito conhecida, mas ele contou como se fosse as pedras. Então ele falou assim, olha, que tal você pegar 5 pedrinhas, e essas 5 pedrinhas vão ser as 5 pedrinhas que Davi pegou no riacho. E Davi usou uma pedra, mas as outras pedras poderiam contar a história. Você lembra? O Davi podia ter pego aquele nosso amigo, mas ele pegou a gente. E a pedra que derrubou. Quer dizer, contando uma história de um outro foco, né? Quer dizer, então vai ter um visual de pedrinhas. As pedrinhas, você pode fazer uma carinha na pedrinha e tal. E elas são os personagens da história. Então, várias ideias você pode ter com relação a visual, tanto o seu particular, usando uma roupa, uma fantasia, ou até coisas que você vai usar na aula. O ambiente também, né? Já que a gente está agora pensando no visual do online, né? Também tem que ser um ambiente não muito carregado, porque senão, se você estiver numa sala cheia de coisas, as crianças vão ficar olhando para a sua prateleira. Olha, o que tem naquela prateleira? O que será que tem naquela caixa? Ela não vai prestar atenção tanto na sua aula, ela vai prestar atenção no seu ambiente. Então, quando você for dar uma aula online, de repente pegar um ambiente bem simples, né? Que não tenha muita decoração, a não ser que seja uma decoração própria da aula. Então, você estava numa floresta, então você colocou um fundo de uma floresta. Tudo bem, tem a ver. Né? Mas se você for dar na sua casa, de repente, tomar cuidado com o tipo de ambiente. A luz também é muito importante. Né? Hoje em dia,
online, tem que ter uma iluminação boa, porque às vezes é um ambiente mais escuro, aí a criança também já não se interessa, fica um ambiente mais triste e tal. Então é importante a gente ter esse cuidado também com o ambiente. Ah, mas e quando for presencial? Mesma coisa, o ambiente lá da sua sala. Então é importante a gente usar decorações, né? Fazer algumas coisas de concurso bíblico, colocar nas paredes a pontuação, tudo isso, quando a gente voltar, a gente vai preparar as salas, né? Mas vocês também podem pensar o que vocês poderiam colocar na sala de aula para poder melhorar. Outra coisa, o tempo de aula, né? Isso aqui é bem importante, gente. Existe um tempo de concentração. Nós adultos, ó, já estamos aqui há quase 20 e poucos minutos. Aposto que ainda vocês estão conseguindo, né? Mas de repente você está sentado na cadeira, você já mudou de posição, já trocou abaixou a perna, levantou a outra. A gente vai cansando, né? E o tempo da criança é muito pequeno. Então existe uma fórmula, vamos dizer assim, né? Que a partir dos 5 anos, uma criança vai ter mais ou menos 1 minuto de concentração por ano de idade. Então, uma criança de 5 anos, ela vai ter, no máximo, assim, uma concentração muito focada durante 5 minutos. Depois disso, ela já vai começar a perder o foco, já vai começar a pensar em outras coisas. Então, se você está dando aula para uma criança de 5 anos, pense nesses 5 minutos de aula, o que você pode fazer para aproveitar a melhor concentração. Se ela já tem 10 anos, ela já tem 10 minutos de concentração. Essa é uma média, tá, gente? Não precisa levar a ferro e fogo, mas é basicamente isso. Ah, mas a minha aula eu preparei de uns 15 minutos. Você também pode pegar esses 15 minutos e destrinchar. Você sabe que ela tem 5 minutos de atenção boa. Então você usa esses 5 minutos, de repente vai para um cântico. Aí a criança mudou o foco, você começou a cantar com ela, etc. Você fez um desafio, você fez um trabalho manual e depois finaliza de novo com a parte teórica. Quer dizer, ela mudou o ambiente, mudou o foco, ela vai voltar até a concentração de novo. Então, não tente dar uma aula de 10 minutos sem parar, de 15 minutos sem parar. De repente, bloquinhos de 5 minutos vão funcionar muito mais, porque a criança vai manter a atenção. Lembra de uma novela? Não sei quem assiste novela, eu não assisto, mas cenas dos próximos capítulos, você já fica esperando. Então você pode começar a contar a história do Davi, e aí Davi foi, pegou as pedrinhas e não sei o quê. Peraí, agora a gente vai fazer uma outra coisa aqui. Vamos desenhar não sei o quê. Quer dizer, ela já ficou, peraí, mas o que aconteceu com o Davi mesmo? Quer dizer, daqui a pouco você volta. Né? Então, de repente, para você não ficar 10 minutos contando a história de Davi e terminar, você pode contar os 5 minutos primeiros, fazer uma outra atividade, cantar uma música relacionada a Davi, um trabalho manual e pronto, finaliza com mais 5 minutos. Ela vai estar muito mais atenta do que tentar manter o tempo inteiro ela prestando atenção, que nessa idade não vai dar. Marcos, Oi. só uma complementação é que esse tempo ele vai estar diretamente ligado com algum recurso visual que você utilizar. As nossas crianças hoje, elas estão habituadas a estímulos visuais de uma maneira assim muito grande, muito intensa. Uma criança que fica na internet, por exemplo, assistindo uma aula online da escola, ela vê uma série de coisas num curto espaço de tempo. Esta geração, ela tem sido estimulada assim, mesmo a própria TV, os desenhos, o número de estímulos por segundo é muito grande. Então, se uma criança de hoje, e isso todas as crianças, tem sido exposta a isso, ele já tem a tendência a esperar essa dose de estímulo. Se o professor usar muito tempo só de fala, só de verbal, contar só, sem nenhum visual, mesmo que ele recorra à leitura da Bíblia, que ele mude um pouco a sua voz, mesmo assim vai ficar difícil. Então, sugestão, às vezes você precisa falar alguns minutos, alguma coisa da explicação. Você pode imprimir uma figura, você pode apresentar uma figura, você pode jogar na tela uma imagem daquele personagem
que você vai falar. A carinha deles, gente, eu estou em todas as aulas e eu vejo, a carinha deles muda na hora quando surge o estímulo visual. Quer ver uma coisa que usavam antigamente? Aí eu vou dar uma de antiga, tá? Era fazer os versículos bíblicos que nem carta enigmática. Então, você troca palavras que seja possível trocar por objetos ali, e mesmo a criança que não lê, ela vai por impulso percebendo e vai repetindo, e ela consegue achar até que ela está lendo todo o versículo, porque ela está vendo as figuras, né? Então, esse tipo de recurso visual, deem, por favor, uma atenção, porque olha, é um cartaz com o nome do personagem, que você, de repente, você levanta, que nem se fosse ou você levanta um positivo de curtir. Usem recursos assim, rápidos, porque capta bastante a atenção. E qual vai ser o resultado? Eles vão aprender mais, porque concentrado, eles vão absorver mais o que você está falando. Era isso, Marcos, vai lá. Tá bom. Outra coisa também, gente, é a aplicação. Às vezes a gente tem um texto bíblico e a gente tem que entender exatamente o que o texto bíblico quer dizer. Aí é a questão da pessoa, né, que o professor, no caso, vocês, a gente, também tem um bom conhecimento bíblico, isso é importante, por isso que a gente sempre incentiva, vamos estudar, comprar livros, etc., para poder nos prepararmos. Mas o pastor Rafael, que foi uma vez dar um curso, ele falou assim, olha, por exemplo, vamos pegar o texto lá em Mateus 14, que falava sobre o milagre da multiplicação dos peixes, né? Então Jesus estava lá, percebeu, sabia, né, que não tinha comida para todas aquelas, acho que 5.000 pessoas, e ele fez um milagre, né? Juntou lá um garotinho que tinha uma cestinha com alguns peixinhos, alguns pães, e fez o milagre da multiplicação. Bom, esse é o texto que nós vamos pregar. Então, sobre o que é mesmo? Quer dizer, a gente pega às vezes, olha, a multiplicação, o garotinho que quis doar os seus peixes, e aí mostra que a gente não deve se apegar às coisas materiais, né? Quer dizer, a gente às vezes começa a inventar coisas onde não tem, né? O texto era bem claro. Olha, Jesus é poderoso, Jesus fez um milagre que ninguém poderia fazer. Mas aí a gente fica pensando, supriu a fome das pessoas, começa a falar sobre os valores, sobre a ética, né? E isso não é o foco principal. Então, prestar atenção, quando a gente tem como a criança tem pouca capacidade de ficar atenta, né? Então, se você tem 5 minutos dela, você não pode ficar falando 1.001 objetivos. A gente pode até encontrar vários objetivos num texto bíblico, mas qual que era o objetivo principal do texto? É falar que Jesus é poderoso. Fez um milagre que ninguém pode fazer. E não falar, olha, compartilhar as comidas é importante e tal. Às vezes você começa a falar tantas outras coisas que a criança, quando chega em casa, filho, o que você aprendeu hoje? A criança não sabe falar. Agora, se você pegar o foco principal, Jesus tem poder. Esse é o foco do texto bíblico. Então, se você ficar martelando no bom sentido esse objetivo principal, pronto, a criança vai chegar em casa, pai, eu vi que Jesus tem poder. Vai ficar claro para ela. Né? Então, tomar cuidado para não ficar divagando, falando de 1.001 coisas que o texto pode até ter uma brecha, mas o principal a gente esqueceu de falar. E como a Beth falou, a gente tem hoje em dia, gente, um estímulo gigante, né? A criança no celular, num tablet, ele tem tantos estímulos, né? E a gente tem que tomar cuidado. A criança é uma esponja, né? Ela vai recebendo, ela pode ter até uma estafa, né? Um cansaço, né? E a gente tem que saber fazer essa peneira, né? Olha, o que mais importante, que vocês têm que guardar é isso. Né? Então essa é a ideia. A criança ela hoje em dia recebe tantos estímulos, né? Mas muitas vezes ela não sabe aonde se apegar. O que é o mais importante? Então a gente, como professor, tem que estar ensinando a criança a aprender a aprender, né? Guardar só o que precisa, ter o foco principal no que a gente quer aplicar. Fixação, a Beth falou um pouquinho também, né? Usa imagens coloridas. O preto e branco não chama tanto atenção,
né? Então, usa fotos. Hoje em dia, com computador, dá para você fazer uma aula muito interessante, né? A Maria já fez aulas bem legais no sentido de usar programas que fazem as coisas. Eu não tenho esse domínio nem um pouco, né? Mas existem formas hoje em dia de você fazer coisas muito legais para as crianças, né? Mas se não tem essa tecnologia também, usar o Canvas, não sei o quê, programas de computador, não, mas uma imagem, uma foto, né? Dá para você já deixar a criança mais atenta, né? Então tem esse gráfico aqui embaixo, gente, que fala o seguinte, ó, vou começar pelo mais importante, ó, visão. 83% do nosso aprendizado se dá pela visão, é muito mais chamativo, né? A audição é importante, mas olha só, a gente acaba guardando só 11% do que a gente escuta. Então a visão é muito melhor. Então, quando você coloca alguma coisa na tela, fala com ela, mas mostrando, a retenção da criança vai ser muito maior. Então, é importante a gente lembrar dos 5 sentidos, né? Se a gente conseguir juntar várias coisas, né? Eu vou mostrar aqui no próximo exemplo, eu acho. Deixa eu pegar aqui. Ah, não, peraí, deixa eu achar. Aqui, ó, um exemplo da Páscoa, né? Vamos pensar, como que era a Páscoa antiga? Se você simplesmente olhar para o rosto da criança e começar a falar, olha, Moisés foi tirar o povo do Egito, colocou as 10 pragas, na última das pragas, para morrer o primogênito, tinha que colocar o sangue nos umbrais da porta. É uma história legal, né? A criança pode prestar atenção, mas daqui a pouco tem tanto detalhe que ela não sabe qual que é mais importante. Então, se por acaso você mostrar uma foto, mostrar o que que era, mostrar as comidas que a criança que tinha na Páscoa, então você fazer um almoço ou um lanche mostrando o que que eram os pães asmos, o que que era aquela água salgada, o que que significava. Quer dizer, se a criança está vendo, está provando, está sentindo, gente, ela não vai esquecer, né? Então, isso que é o que a gente queria passar para vocês, que o importante não é só falar, né? O falar é uma coisa importante, a criança vai reter alguma coisa, mas se você falar, mostrar fotos, mostrar vídeos, colocar a criança para experimentar, tudo isso vai influenciando bastante o tom da sua voz, a expressão corporal, né? Às vezes você fala com uma voz monótona, não muda a voz do começo ao fim, você não variou a voz. A criança se sente desestimulada. Agora, se você usou a força da voz, falou, fez uma voz mais fina, uma voz mais grossa, tudo isso chama atenção. E a criança acaba retendo muito mais do que só no falar. Beth, tem esse gráfico aqui. Você quer falar um pouquinho dele, alguma coisa? É bem interessante. Vocês vão ter acesso a esse PowerPoint depois, né? Mas aí mostra bem claro, né? Como é que nós aprendemos, né? Vejam bem, aprendemos 10% quando a gente só lê alguma coisa, lê um texto. Agora, quando a gente ouve também, 20%. Quando a gente observa, 30%. Agora vamos lá. Quando nós vemos e ouvimos, 50%. Quando discutimos com as outras pessoas, então, quando você põe uma pergunta e as pessoas têm que discutir qual seria a resposta mais adequada, 70%. 80% quando fazemos alguma coisa, quando praticamos, quando identificamos, quando explicamos para alguém, quando uma criança explica para outra, conta a história, faz o reconto da história, por exemplo, quando nós fazemos alguma coisa. E 95% quando nós ensinamos aos outros. Então, olha, quando a gente aprende alguma coisa e a gente, em seguida, explica para alguém, ou faz um resumo, monta uma estrutura, um esquema daquele assunto, faz definições, elabora definições, generaliza, elabora, ilustra o que aprendeu. Por isso que muitas vezes no sermão vocês veem como tem sido trabalhado esse aspecto com as crianças, né? A ilustração de um ensino que está sendo dado
pelo pastor para toda a igreja, e as crianças participam ilustrando, e tem tudo a ver com o que ele está falando, com o contexto da leitura bíblica, e tem um fechamento no final. Tudo isso amplia nossa aprendizagem. Então, vamos usar os recursos, né, gente? Ao máximo. Assim, nós aprendemos também e as crianças aprendem conosco. Isso aí, agora esse aqui já foi. O próximo, gente. Como que a gente pode ter uma comunicação eficiente? Então, olha só. Primeira coisa, tem que ter naturalidade, a gente tem que ser espontâneo, né? É lógico, evitar erros de português, ter uma boa dicção, mas a gente tem que ser natural, né? Então, todos aqui já tiveram contato com as crianças, sejam com filhos, sejam com sobrinhos. Então, tem que ser uma linguagem bem fácil, natural, né? Que vai ajudar bastante. Com relação à emoção também, né? Vocês todos já viram pessoas que dão palestras e você vai naquela palestra, nossa, o cara é PhD, o cara sabe tudo sobre aquele assunto, mas às vezes você dorme, né? Você não fica animado. Por quê? Porque não tem emoção, né? É uma linguagem sim, monótona, não muda o tom de voz, tal. Então, mas quando a gente fala com emoção, nossa, as pessoas realmente prendem a atenção. Então, se você está contando uma história, você tem que contar essa história como se fosse, sabe, uma coisa assim mais importante que a criança precisa conhecer. E você tem que ter essa emoção para transmitir para as crianças. Outro fator também para dar credibilidade à nossa aula é conhecimento. Então a gente tem que conhecer e não simplesmente ficar falando algumas coisas, né? Isso até ajuda quando você decora, né? Quando você decora, quer dizer que aquela coisa está muito dentro de você já, né? Então é evitar ficar lendo, né? Ah, lógico, pode ler? Pode ler os trechos da Bíblia? Podem, mas quanto mais você estudou durante a semana, mais vai estar fácil de você lembrar das coisas. Então, a gente vai demonstrar um domínio maior do conhecimento e a criança vai perceber, nossa, a professora sabe, hein? Olha, do jeito que ela fala lá, mostrou credibilidade. Uma postura também, ó, uma boa postura do corpo, os olhos, os gestos, a nossa voz, a nossa roupa, o nosso cabelo, tudo isso também faz parte. Então é importante, tanto no online, que vai ser pouco menor, né? As pessoas não vão reparar tanto em você, assim, no online, mas é importante também a gente estar bem vestido, a gente estar com os olhos ali na tela, olhando ali na câmera, né, do computador, porque senão você fica olhando para baixo, as crianças também não vão perceber muito. Parece que você está fazendo uma coisa sem importância. Então é importante também lembrar disso. Beth, eu fecho essa tela, depois você entra nas dicas finais, tá bom, Beth? Tá bom. Ó, outra coisa também, respiração. Do jeito que a gente fala com uma pessoa, deveria ser o jeito que você fala com os alunos, né? Evitar frases muito longas. Então, quando você fala assim, ó, a história de Davi e Golias foi assim, você começou a ver que ele foi lá no riacho e começou a pegar 5 pedrinhas. Daí ele já saiu e foi até o gigante. O gigante já estava... Gente, essas frases gigantes, né, não demonstram uma boa respiração e a criança acaba ficando também angustiada ali sem conseguir prestar atenção direito, ficar prestando atenção em você, né? É interessante, uma vez eu li sobre isso, por exemplo, uma bronca, né? Temos aí a Letícia, que é a mamãe, acho que só, né, daqui do grupo que está hoje, mas tem sobrinhos. Qual que é a pior bronca que você dá? É aquela bronca que você começa a erguer os braços. Eu já falei, não era para fazer isso. E mexe o braço para um lado, mexe o braço para o outro. Gente, a criança não presta atenção no que você está falando. Ela começa a prestar atenção nos seus gestos. Depois que acabou, você pergunta, o que eu falei? Hã? Não sei, ela ficou tão assustada com os seus gestos, com o seu rosto bravo. Agora, e aquela bronca que você fala bem calminho? Você não fez o que eu pedi, eu não gostei. Gente, a criança ouviu tudo, ela sabe exatamente a bronca que ela... E ela ficou ali prestando atenção. Então, às vezes, a respiração, o jeito de falar é muito mais importante do que você fazer gestos e muito mais, né? Então, frases às vezes muito curtas. Então, você viu que naquela história
eu acho que aconteceu, quer dizer, demonstra também essas frases muito curtinhas, dá a impressão que você não está sabendo o que você está tentando improvisar ali na hora. Então, também, frases não muito longas, nem frases muito curtas. A pronúncia é importante, né, gente? A gente escuta a voz, por exemplo, lá o pastor Gilberto, né, quando ele faz lá os posts na internet. Nossa, é uma postura de voz, nossa, passa uma credibilidade enorme. Você pega aí um jornalista de alguma rede de TV, nossa, a voz já dá uma credibilidade. Então, é importante também a nossa pronúncia. Falar bem, respirando bem, um volume muito baixo gera desatenção, a criança não presta atenção. Uma voz muito alta, o tempo todo falando alto, a criança começa a ficar irritada com aquela voz. Então é importante modular, falar mais alto, mais baixo, modulando, que aí a criança vai prestar atenção no momento certo, né? Quando é uma coisa muito ali, você falou com a voz mais forte, né? Então é importante a gente também modular. A velocidade também, né? Pode demonstrar aí uma falta de conhecimento, essas frases curtas, 3 palavrinhas, que nem eu falei. A ênfase, né, gente? Saber destacar o mais importante na hora certa. Tomar cuidado, às vezes, com sotaque. Não que não possa ter pessoas que tenham sotaque e isso vai dar errado, mas às vezes a criança presta atenção muito no sotaque, né? Muito no regionalismo ali. Nossa, ele fala diferente e não está prestando atenção na aula, está prestando atenção na sua fala, né? Então, lembrar disso aí também que é importante. Beth, passando para as dicas agora finais aí com você. Pensando no que você comentou agora há pouco, sobre o fundo que a gente usa, houve uma aula do reverendo Gilberto que ele deu na casa dele, e atrás dele tinha uma estante. E lá na estante tinham 2 ou 3 carros e um ônibus enorme de brinquedo. E Uhum. aqui em casa, nós ficamos tentando adivinhar que carro que era. O ônibus ele ganhou no aniversário. A discussão, ele deu a aula da confissão de fé, nós ouvimos a aula, mas eu lembro da discussão, porque o que ele tinha lá de veículo, né? Os carrinhos lá na prateleira. Então, é muito interessante como as crianças percebem detalhes, gente. Às vezes a gente nem pensou, nem imaginou, mas eles estão lá quietinhos, ó, de olho naquilo que a gente põe. Eu aqui em casa, às vezes gravo aula e faço encontro online com os alunos da escola também. Eu uso uma parede branca. Agora eu estou no meu quarto, então a parede do quarto aqui é lisa mesmo. Mas eu uso na sala e para aula eu colo alguma coisa na parede. Então, teve uma atividade que eu ia falar sobre água, nós estávamos trabalhando sobre ciclo da água tal. Eu fiz um monte de nuvenzinhas coloridas, colei tudo atrás na parede. Então, eu não precisei falar nada, eu apareci naquele cenário que foi assim, papel recortado, com um pedacinho de fita crepe que eu colei com cuidado e tal, e o meu cenário estava montado. Ou, às vezes, é alguma coisa que você quer chamar atenção num momento mais descontraído. Eu aqui em casa tenho uma caixa que o Matheus e a Cecília me ajudaram a formar, de coisas que a gente junta dessas festas, quando nós tínhamos, né, as festas presenciais. Então, às vezes é um óculos grande, ou como o Marcos falou, dá para usar um turbante, o Ariel usou uma vez numa aula, alguns de vocês já viram, ou até a Ju, acho que já usou, alguma coisa que remeta a um personagem, né? São recursos muito legais. Às vezes é uma coisa pequenininha, mas que faz diferença, né? A outra coisa que eu queria falar, que também nós tocamos de leve, é essa coisa do professor saber bem do que ele está falando. A gente precisa estudar muito a lição bíblica, iniciando com as nossas devocionais. Façam a devocional no texto da lição. Usem em alguns dias da sua semana. Você vai dar aula no domingo, começa a sua semana fazendo a sua devocional no texto que você vai ensinar. E depois busquem
Outros materiais, a Bíblia de Genebra nos ajuda bastante, né? Leiam outras versões da Bíblia naquele texto. Aqui em casa a gente tem usado a NVI, né? A nova versão internacional, e a gente tem ouvido também algumas recomendações para a gente ler também a nova Almeida atualizada. Até acho que o reverendo Mauro andou assim comentando em alguns programas, algumas lives dele, recomendando também. Às vezes é uma palavra que nos ajuda a entender com mais profundidade aquele texto. Então, ler em outras versões, ler Bíblias comentadas. E, se for possível, vocês poderiam também lançar mão de algum livro que possa trazer mais informações sobre o texto. Principalmente os textos do Antigo Testamento, que tem, às vezes, detalhes que a gente não conhece, a gente precisa se aprofundar mais nas questões da época, até porque podem surgir questões, as crianças adoram perguntar, mas como é que eles faziam tal coisa? Mas como é que era o telhado da casa em que Jesus estava? Como é que eles tiraram o telhado para descer o paralítico? Como que era? E aí, como é que a gente vai explicar? Então, os detalhes, esse contexto, um comentário bíblico, um livro, aliás, uma coleção, né? São 2 volumes que são assim muito legais para professor, o panorama do Antigo e do Novo Testamento, que é da cultura cristã. São 2 volumes. Lá fala de todos os livros, fala questões de como aconteceu, né, detalhes da situação, né, do contexto, e as questões mesmo teológicas, né, doutrinárias. Ajuda bastante, gente. Então, assim, o professor saber bastante não quer saber que você, não quer dizer que você vai dar, assim, um conteúdo que não é adequado para os seus alunos, mas você está aprendendo, você vai estar preparado e a sua compreensão vai ser muito mais ampla. E com certeza Deus vai usar esse seu conhecimento para abençoar a vida das crianças. Agora, falar em público não é fácil, né? Quando a gente começa, dá um frio na barriga, não dá, Ju? A Ju que começou outro dia aí, quando a gente vai dar a primeira aula, a gente sua, né? A gente fica, ou no começo, ou se tem muito adulto, né? Na plateia lá assistindo, a gente fica com um pouco de receio de errar. Gente, se preparem, Deus vai abençoar, façam com calma, não precisa ter receio, e se errar, conserta, fala, olha, vamos rever esse aqui para deixar mais claro, deixa eu fazer isso aqui mais, deixar mais claro para vocês, e retoma. Não tem problema nenhum. Você pode fazer perguntas para saber se foi bem entendido, e sempre com leveza. A aula é aquele momento de pegar na mão dos alunos e vamos caminhar juntos no conhecimento bíblico. Nós também aprendemos a cada aula, e é bem isso, vamos juntos aprender mais sobre Deus. Eu tenho certeza que vocês já têm cada um o seu jeito, né? A gente não conhece o Jonathan, a Letícia está chegando, a Ju já está começando, mas procurem mesmo conhecer as crianças, prender a atenção deles e usar toda a criatividade que vocês puderem para ser uma aula bem legal, bem interessante para eles. Sempre deixando bem claro o objetivo, como o Marcos falou inicialmente, né? E que o conteúdo bíblico possa ser gravado no coraçãozinho deles. Nós não somos animadores de festa. A nossa intenção, quando a gente fala, usa um recurso, usa o tom de voz, a nossa intenção é cativar, trazer a criança para pensar com a gente, conquistar a atenção dela, e ela vai aos poucos caminhando, se aprofundando, e Deus vai trabalhando no seu coração. Que esse é o nosso objetivo, né?
que Deus trabalhe no coração dessas crianças, que eles amem a palavra de Deus, que o coração deles seja transformado e que Jesus seja mesmo o primeiro na vida deles, que a gente possa estar passando isso assim de coração mesmo. Cada criança tem o seu tempo, né? Que a gente possa aprender também a esperar. Vocês percebem já, quem já entrou nas aulas, né? No caso, acho que a Ju e o Jonathan, que tem crianças que fecham a câmera, né? Tem criança que não abre. A gente muitas vezes pede, vamos ver, mostra o seu rostinho, tal. A gente queria dar um oi para você, mas tem criança que tem dificuldade, ou por algum outro motivo particular ela não quer abrir, ou por alguma experiência que ela teve. E a gente tem incentivado, né? A maioria já está ficando com câmera aberta. Mas eu sei que em outros agrupamentos de outras idades, isso se torna mais difícil. A Cecília, nas aulas dela da faculdade, ela diz que tem aulas que todo mundo está com a câmera fechada e que ela começou a ficar incomodada. Então, outro dia ela entrou de câmera aberta e cumprimentou o professor. E aí o professor teve uma atitude assim positiva, né? Porque alguém falou com ele cara a cara, né? Então, se entre os adultos existe esse receio, a gente precisa lidar com muito cuidado com essas questões. Nós estamos entrando dentro da casa das nossas crianças, né? A gente tem que fazer isso com delicadeza, com respeito, né? Sempre convidando, sempre chamando. E, com certeza, gente, nós teremos aí um ano com muitas aventuras, com muita aprendizagem, e com a graça de Deus nós vamos em frente no serviço dele, né? Tudo para a honra e glória do Senhor. Ju, lê para a gente aí o versículo que está em vermelho. Educarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e as escreverás nos umbrais das portas. Esse inculcar aqui, esse texto, está relacionado aos pais, mas nós auxiliamos os pais nesse sentido, né? Nesse propósito que Deus coloca, né? Do ensino das crianças. Ok, Marcos, vai lá. Vou colocar o último versículo aqui também. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? Então, vocês aí estão sendo escolhidos, né? A dedo, assim, escolhidos a dedo para ajudar a gente nesse sentido de... Deixa eu pegar aqui, peraí, que sumiu, eu tirei da tela, mas deixa eu pegar aqui o que eu tô... Então, tudo quanto fizerdes, né? Então, no caso, a gente está tentando, né, trabalhar com a educação dos filhos, né? Dos filhos das outras pessoas, né? A gente tem que fazer de todo o nosso coração. Às vezes vai ter uma semana mais corrida, mais puxada, mas se a gente conseguir realmente botar isso na nossa cabeça, estamos fazendo para Deus, né? Vai ser muito mais prazeroso para a gente, para as crianças, orando, Deus, olha, nesse domingo, quando for dar aula, toca no coração das crianças, tal. Deus faz isso, né? E a gente vai ser instrumento na mão de Deus. Bom, era isso, era uma conversa, gente, apesar de ficou mais formal assim, né? Mas a gente queria ouvir vocês aí também, Juliana, Letícia, quais expectativas, a Ju que já começou, a Letícia que vai começar, não que ela nunca tenha dado aula, mas oficialmente, assim, né? O que vocês gostariam de comentar, se tem alguma coisa que a gente possa ajudar. Lá na igreja, a gente tem uma biblioteca também, não muito grande, mas a gente tem vários livros. Então, se vocês quiserem, a Ju, que já está aqui em São Paulo ainda, no domingo, a Beth falou do panorama, acho que tem lá, né, Beth? Acho que eu tenho esses panoramas. Então, tem vários livros que, de repente, podem ajudar. Ah, gostei. Podem comprar ou a igreja até doar para vocês, né? Mas é sempre bom uma literatura de apoio, né, para ajudar a gente. Porque na internet tem muita coisa, mas tem que tomar cuidado com a internet, né? Você pode encontrar muita coisa que não condiz com a nossa doutrina, com o que a gente acredita ser bíblico, né?
Mas ajuda, a internet ajuda muito. É só achar nos sites certos, né? Então tem sites que você, esse aqui posso usar com certeza que não tem risco, né? Mas é isso. Juliana, Letícia, se quiser comentar alguma coisa, expectativas, medos, vontades, não sei. Não, imagina, até foi ótimo aí, né, todo o aprendizado com vocês, mas é difícil mesmo, né, a aula para as crianças, ainda mais prender a atenção deles, né, as poucas aulas que eu dei, eu sinto que é difícil prender a atenção deles com a gente, e eu não sei, eu acho que é mais fácil quando a gente usa, assim, a gente fala e eles também têm que falar, sabe, quando você abre para eles participarem, eu acho que mais até do que usar imagens, ou usar músicas, ou usar. É quando eles podem participar, porque aí eles estão ali prestando atenção no que você está falando para conseguir falar também, né? Então, eu acho que eu vou, né? É legal tentar fazer isso mais vezes, mas o mais difícil também são algumas atividades, né, no final, para ajudar eles a colocar isso em prática, né? Fazer alguma brincadeira e tal, porque como está virtual, né? É meio complicado. A Maria é muito criativa, mas a gente que está chegando agora é um pouquinho mais difícil. Mas a gente tenta, né, ler claro e pedindo ajuda até para ela também, para ajudar a gente, e vai dar certo. E lembrar também, né, que a gente já está nesse online há 1 ano e meio, as crianças estão cansadas já também, né? Então a gente também não pode ficar se cobrando, eles não prestaram atenção, às vezes, tal. Todo mundo está cansado, a gente está cansado e as crianças também, né? Então quando voltar no presencial, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. As crianças querem falar o tempo todo, então vocês vão conseguir aplicar Não, bem também. e até para participar, né, para eles poderem fazer também algumas coisas com papel, com recorte, com cola, né, para ficar interessante a aula, porque online é difícil, às vezes nem todos têm o material. Domingo passado tinha um menino no carro, né, se eu pedisse para pegar um papel, por exemplo, ele já não ia conseguir participar. Então, é difícil fazer essa parte de atividades com eles, né? Tem que ser tudo ainda online também, né? E daí não fica tão atrativo, mas sei lá, tem muito recurso para a gente usar, né? Tem que dar uma explorada aí no mundo tecnológico. O É o mundo recurso que você tecnológico. usou da árvore, que você foi completando com as palavras que eles falavam, foi muito legal, Ju. Eles todos queriam falar, até falavam de novo palavras que já estavam. Eles estavam muito motivados. Olha, você pôs uma imagem e você foi digitando e arrastando. Para eles, aquilo lá estava muito motivador. Todo mundo estava querendo participar. Foi muito legal. Obrigada. O mundo tecnológico é um universo, né, que a gente está descobrindo agora. Eu confesso que eu não sou a maior conhecedora desse universo, mas eu vou pedir uma ajuda aqui para os universitários, que o Gessé é mais o Gessé é mais especialista nisso que eu. Vou pedir umas ajudas para ele. Mas eu gostei muito do nosso encontro hoje, da aula de vocês, porque tem coisa que talvez para vocês que são, né, professores da educação parece óbvio, mas para a gente é bom lembrar. São detalhes que para a gente é bom lembrar. Então, eu gostei muito, agradeço muito pela confiança mais uma vez. Eu falei com o presbítero Alexandre por mensagem, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez a vocês pela confiança, pela oportunidade. Estou muito feliz de fazer parte do time agora. E é isso. Tá bom. Eu comprei ontem um material novo. A gente tem, acho que ainda umas 4 aulas do material antigo. Aí o material novo eles falaram que chegaria hoje, mas não chegou hoje não. Deve chegar amanhã, e tal. Mas daí no domingo a gente já vai entregando para quem está aqui. E aí a gente faz um calendário colocando já com antecedência, quando que a Letícia dá aula, quando que ajuda a aula, né? Agora tem o Jonathan também, então vai ter até mais gente para revezar. Dá mais Essa era tempo uma para dúvida. preparar também, né? Essa era uma dúvida minha, inclusive. A gente vai dividir por idades agora, é isso? Então, no presencial, com certeza. Presencial, sim. Agora, se por acaso a gente. É que a gente. Vou ser sincero, Jô e Beth também, né? A gente está tendo poucas crianças assim, né? Se a gente for dividir de 4 a 6,
quem que participaria? A Rosa, não sei o quê. De repente fica tão pouquinha gente que, de repente, não motiva, né? Exato. Acho que Por por enquanto, enquanto... não enxergamos muita possibilidade de dividir desse É, jeito. Ainda ficaria Kids 1 e 2, né? é, Nós tivemos, assim, uma turminha que foi já para os pré-adolescentes, né? A classe do Kids 2 era um grupo grande, mas eles já foram passando porque foram fazendo aniversário e foram para frente. Então, nós estamos com um número menor. E, geralmente, esse número vai mudando, né? Tem crianças do maternal que virão para o grupo já de 4 anos. É que para eles é muito mais complicado ainda fazer essa passagem, porque a referência deles está muito ligada às professoras lá do maternal. Então, passar, por exemplo, o Ivo, meu sobrinho, ou passar o Otto, a ligação deles é com a Conceição, com a Paola, está muito ligada às pessoas. Então, nós não fizemos ainda a transição, mas a gente vai começar a ter que oferecer para eles, né? Por conta do conteúdo ser mais adequado. Lá ainda é bem maternalzinho, é uma história bem pequenininha. Eles estão aprendendo com aquele material, mas eles já podem ficar um tempinho maior em aula, né? Na exposição ser um pouco mais aprofundada, ele já tem essa condição, né? Então, nós estamos pensando ainda como que nós vamos fazer essa transição. Então, aí aumentaria ainda um pouquinho o grupo de 4 a 6, né? E às vezes é meio inevitável, né, Beth? Igual o Gessezinho, ele vê a Rosa, não dá para tirar ele da sala. Eu vejo que a Clarice também bate ponto, né? Nas aulas dos maiores. Mesmo. A Clarice está sempre lá. É isso mesmo. Separar, né? Então, a gente vai trabalhando com eles juntos, né? O ideal seria separar. Uma criança de 4 a 6 tem um tipo de atenção que as de mais velhas já podem achar muito infantil, né, e vice-versa, né? Então, mas por enquanto a gente não terminar essa pandemia aí, talvez... Na aula é interessante, porque eu vejo que às vezes para a Luísa parece um pouco cansativa, assim, ela acha talvez meio bobo, ela já está maiorzinha, né? Talvez pudesse ser um pouco mais elaborada a aula para ela. Mas outros, que nem o Gessezinho, já nem prestam atenção, porque já não estão entendendo nada, né? Tá ali de H e daí é interessante. Para montar a aula é engraçado, a gente tem que, né, encontrar um meio termo ali, um equilíbrio para conseguir abranger todas as idades, né? É um desafio mesmo. Mas eu vejo talvez... Fala, Beth, pode falar. Talvez a gente possa conseguir a ajuda dos universitários da igreja para a gente criar, no final da aula, algum jogo, como a memória, que já foi usada em ou um recurso como semelhante ao seu, Ju, de completar palavras, alguma coisa que, de alguma maneira, a gente vai estar atingindo todo mundo, né? Vamos pensar, eu vou atrás disso, eu dou um retorno para vocês. O Marco citou o Canva ele é gratuito, né? Ele tem o profissional e tem a plataforma gratuita com muito recurso. Lá dá para fazer jogo também, mas eu sei que existem outras maneiras de fazer e até não são tão complicadas, não. Então, eu vou atrás dos universitários, quem sabe dá para a gente, nesse próximo currículo, que é sobre os atributos de Deus, a gente pode pensar em alguma coisa juntos aí, tá bom? Eu dou um retorno. Quiz de final de aula, né? Uma coisa assim. Atividade... Para fixar, né? E eu também acho mais fácil, né? Para todos eles prestarem atenção, porque aí é um jogo, então, né? Todo mundo já quer fazer. A história já fica um pouco mais assim para alguns, né? Enfim. Mas é isso, gente. Então, a gente espera... Fala, Beth, pode falar. Tenho só mais um recadinho. Nós somos escola bíblica. Seria importante vocês mostrarem a Bíblia para eles que vocês estão lendo. Pode parecer uma coisa assim muito... mas hoje todo mundo lê no celular, tal.
eles vão precisar mexer na Bíblia. Eles vão precisar pegar a Bíblia, saber procurar. Eles precisam desse contato. Eles vão usar o celular, vão usar muito, vão usar até muito mais. Mas você dizer de onde está saindo aquilo que você está mostrando, se você mostrar um celular, não fica tão claro. Mas se você na aula falar, pode usar uma Bíblia com uma capa bonita, o que você tem, o que você usa, mas mostrar para eles e falar, olha, eu vou ler aqui, tem um livro de Esther, então abre lá e mostra, olha, no livro de Esther, essa história é demais, hoje nós vamos ver quem foi essa mulher. E aí começa a introduzir, mas a Bíblia aparece. A outra coisa é a oração. A oração, ela deve acontecer no início e ela deve acontecer no final também. E vocês até podem pedir para eles orarem. Algumas crianças já conseguem fazer, eles não são tão envergonhados assim, alguns se oferecem, né? Ou uma oração conduzida. A gente não tem tido tantas orações que eles repitam, porque isso é feito mais no maternal, né? Ou na classe de 4 anos. Os maiores a gente não tem usado tanto esse recurso, porque eles já sabem orar. Mas a oração é muito importante também. Oração em nome de Jesus, são aprendizados, exercício das práticas da nossa fé, né? Então, lembrar disso também, tá bom? Então, tá bom. Agora é só a expectativa da Letícia trazer uma mala cheia de vacinas pra gente. Aí já volta tudo presencial na igreja. A gente já volta pro presencial, né? Igreja da Lapa, não sei por quê, todos presenciais, por quê? Todo mundo vacinado. Vou levar da Janssen, que é de uma dose só, assim a gente já resolve. Legal. Quem dera, viu? Quem dera. Então tá, gente. Obrigado aí pela participação. Eu vou terminar a gravação aqui, mas aí eu mando pro grupo lá. E a gente vai. E eu vou mandar esse arquivinho do PowerPoint, que a Beth e eu fizemos, daí a gente manda para vocês darem uma relembrada, qualquer coisa, se precisar. Tá bom? Legal. Obrigada pela aula. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijão.